Olá, todo mundo! Bom dia! Máximo, vocês Olá, estarem aqui. Olá, olha lá. Esse aqui é Fernando Coelho. E hoje olá eu pessoal. venho prometendo para vocês, de vez em quando, vem algumas entrevistas de pessoas que saíram dos seus ninhos e foram além-mar. Então, Fernando Coelho vai nos contar como foi a experiência dele. Mas antes dele entrar, deixa eu contar para vocês. Fernando Coelho é brasileiro de pais, mas nascido nos Estados Unidos. E, como disse ele mesmo, e eu achei uma bela sacada, como ele não tem uma cidade onde ele nasceu, ele não é carioca, ele não é soteropolitano, ele não é paulistano, ele não é nada no Brasil em termos de nascimento, ele pôde escolher uma cidade para chamar de sua, igual a música do Erasmo Carlos. Então, ele teve vivências no Rio de Janeiro, ele teve vivências em Campinas e teve vivências em São Paulo. E escolheu São Paulo para chamar de sua. Então, vamos lá. Nos idos 1900 e quanto, Fernando? 80, abril de 80. Abril de 80, nós vamos saber algumas aventuras e algumas experiências que Fernando teve quando ele catou as trouxas e foi para São Francisco, na Califórnia. Então, primeira pergunta, Fernando, onde você morava nessa época? Com quem você morava no Brasil? E o que você fazia da sua vida? E por que você escolheu São Francisco? E para fazer o quê? Conte tudo e não esconda nada. Tá bom, muito obrigado de me receber. É um prazer. Ora, Tomara que todos curtam o nosso podcast. Entrando por essa porta na história, eu morava em Campinas, na casa com minha família, papai, mamãe e irmãos. Eu tinha 18 para 19 anos e já estava na faculdade estudando. E estávamos, isso é 1980, um mundo que é diferente do que ele é hoje, na medida em que as informações eram muito mais difíceis de serem obtidas, não tinha internet, a própria telefonia era muito nossa, cara, né? Você não como podia fazer. sobrevivemos? É, Como? exatamente, custava $20 o minuto de uma ligação internacional, uma coisa impensável hoje. Então, havia uma dificuldade muito grande de você ter informações. Isso significa que você acabava tomando decisões que eram muito baseadas na sua percepção, na sua subjetiva, nas suas ideias subjetivas, que são influenciadas pelas suas fantasias pessoais, as coisas que você gosta de ser jovem e pelo otimismo ingênuo que você tem quando você é jovem. Eu tomei a decisão de ir para os Estados Unidos, porque eu nasci nos Estados Unidos, tenho a cidadania, então é uma coisa que é um facilitador muito grande, e, naturalmente, nos anos 80, nós ainda estávamos sob grande impacto da revolução cultural que foi implementada nos anos 60 e 70, que mudaram os costumes, criaram coisas como rock and roll, criaram visões novas do que a gente podia fazer naquela geração, uma geração muito produtiva. E, e São Francisco, na Califórnia, figura como um ponto-chave nessa visão cultural. Então, existia a fantasia que ir para a Califórnia, eu vou para a Califórnia e tal. E você vai para a Califórnia e coisas incríveis aconteceriam, e você iria para São Francisco, que é um berço cultural, que é a origem da literatura beat. Havia uma mística, um elan de que ir para lá poderia, enfim, levar você a ter uma imersão nessa área. Então, eu tomei uma decisão de estudar, eu estava estudando física, deixar de estudar física, passar a estudar cinema, tem escolas boas em Ui, São Francisco, e eu fui, então me bastante. organizei para isso. Então, 50% o que eu fazia em Campinas era, eu dava aula de inglês, trabalhando, ganhava meu dia dando aula de inglês, estudava física na Unicamp. Então, eu saí do trabalho, tranquei minha matrícula e me organizei para ir para São Francisco, descobri como é que faz para entrar na faculdade lá, que é diferente do Brasil, não é bem vestibular, uma outra coisa. Fui investigar quais lugares que eu poderia estudar,
identifiquei uma escola que interessava e, fui com uma carga muito grande de aventura, com muito pouco dinheiro, aproveitei a oportunidade, que é uma sorte, isso aí não é um mérito, é uma sorte, que eu tinha um querido primo que estava morando lá, e combinei com ele que eu ficaria os primeiros 30 dias na casa dele até eu me organizar. Só um Então, minutinho. e foi o que eu fiz. Então, só um instantinho. Então, para vocês que estão assistindo, então ele teve esse primo que morava lá, aonde ele ficou esses 30 dias, e suponho eu que recebendo dicas do que fazer, aonde, por que e quando em São Francisco. E aí, veja bem, ele saiu da casa da família. Então, para vocês que ficam aí batalhando saudade, 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 ele resolveu, era uma meta que ele tinha, ele não estava satisfeito com a física na Unicamp, queria algo além daquilo, então ele resolveu, ok, eu vou sentir saudade, mas tudo bem, estou indo atrás do que eu quero. Aí, conte, chegou, foi para a casa do primo. A gente não... Há um mito atual que eu disputo, eu não recebo esse mito com muita facilidade, que existe decisões que você faz as decisões e tal. Existem decisões, evidentemente, todos nós tomamos elas, mas existe um processo oculto por trás de toda decisão que é muito discutível o quanto que a gente controla essas decisões. Existe um processo nosso pessoal que opera dentro da amígdala do cérebro, que é inconsciente, que te impulsiona para coisas, né? Então, a minha decisão jovem, aos 19 anos, de ir para a Califórnia, tinha acabado de fazer 19 anos, a decisão foi feita quando eu tinha 18, eu executei ela com 19 anos, é uma decisão que é muito carregada de impulso. Ela era... E como é que eu sei que isso é verdade? Porque na hora que está tomando a decisão, a gente acha que não é impulso, a gente acha que a gente racionalizou tudo direitinho, para fazer isso, fazer aquilo, vai dar tudo certo, e você só descobre que você estava completamente errado, ou pelo menos assim inocentemente subdimensionado a experiência, quando você chega no lugar e você é confrontado com a realidade. Então, a realidade é uma realidade mesmo. Excelente. Então, peraí, só um minutinho. Ser confrontado com a realidade. Então, conte para nós o que você achava que você ia encontrar e o que você, de fato, encontrou. Eu, o, a gente achava que ia encontrar tudo que era tratado nas fantasias dos anos 60. Você ia ter rock and roll, todo mundo feliz na rua. E quando você chega lá, todo mundo, de fato, a pessoa está feliz, mas a pessoa está trabalhando. Isso é uma cidade normal, a pessoa tem mais o que fazer. Então, ou seja, é uma cidade como qualquer outra, as pessoas estão cuidando das suas vidas. A vida lá anda como qualquer outro lugar do mundo, e você tem que andar também. Tem que se arrumar um emprego, ganhar dinheiro, pagar o imposto, enfim. Você tem que se organizar, a realidade se impõe o tempo todo. E daí o que acontece, a grande diferença daquela época e hoje é que esse aspecto não mudou, que é o que o pessoal chama do choque cultural, que na verdade não é necessariamente um choque, mas é o contraste cultural de onde você veio para onde você vai. A única coisa que mudou hoje em dia é a quantidade de informação. Hoje, quando você vai a algum lugar, você consegue colher muita informação via internet antes de você ir. Até depoimentos que você já vai visitar algum lugar com os macetes todos já prontos, que você já viu quem publicou, quem já foi e tal. Isso não existia naquela época. Então, as informações eram a menor do que elas são hoje. Mas a experiência cultural não é. A experiência cultural continua igual. Hoje, com internet ou sem internet, se você pega o avião, vai para a Austrália, para o Congo, para a Letônia ou para o Canadá, você vai ter choque cultural em todos esses casos, com ou sem internet, você vai ter culturas diferentes que você vai encontrar. Então, esse aspecto é o aspecto mais marcante. O aspecto educador, que faz você amadurecer muito rapidamente, é você se encontrar num outro ambiente cultural, uma outra tribo que acha outras coisas, e você tem que se adaptar muito rapidamente e se incluir nela e entrar na esteira de trabalho, na esteira que eles fazem. Então, e isso cria grandes evoluções, que muda as suas sinapses mentais, porque você começa você começa a ficar duas pessoas comparando a persona que você é naquele lugar versus a persona que você era antes, portanto, você descobre que os humanos têm personas diferentes, em dimensões diferentes, e começa a descobrir
do que se trata você existir culturas que fazem coisas diferentes, acham coisas diferentes e se conduzem com infraestrutura ética distinta daquela que você conhecia antes. Então, a experiência da realidade, e no meu caso particularmente, foi espetacularmente formador. Eu me lembro que a aula que eu tive na minha vida, de todos os anos de escolaridade que eu tive, lá no começo eu fui alfabetizado, que é importante ser alfabetizado, mas depois que eu fui alfabetizado, a aula mais importante que eu tive na vida foi uma quarta-feira na faculdade em São Francisco, quando o professor de literatura nos ensinou a definir. Como é que você define alguma coisa? Que é por gênero, diferença, tem uma técnica e tal. E me impressionou muito aquilo, porque a partir de aprender a definir, nunca mais parei de fazer esse exercício, faço isso até hoje, como um mecanismo básico de pensar. Você olha, contempla uma diferença, um conflito, uma situação nova, o primeiro exercício que eu faço é definir o que é aquela situação, quais são os componentes dela portanto, ficar mais seguro em relação ao que eu estou vendo. Isso aconteceu porque eu fui para lá. Se eu não tivesse ido para lá, eu nunca teria tido essa oportunidade. Isso não teria acontecido na minha vida. Essa transformação ela foi muito, muito importante e ela tem ela é um exemplo emblemático do que acontece quando você pula de uma cultura para outra. Então, eu fiz isso muito jovem, com 19 anos, e eu digo que foi umas decisões acidentais, mas acidental porque eu digo, as razões pelas quais eu fiz a decisão não tinham nada a ver com os resultados da decisão. Né? Você faz por uma razão e a decisão te leva para um caminho, outro, e você fica perplexo com outro caminho, e no fim, outro caminho é muito melhor do que a decisão original, e você fica uma pessoa melhor porque você tomou a decisão errada para o resultado certo. Então, quando você faz isso, sair do ninho é isso. Você começou dizendo que você está buscando a oportunidade de sair do ninho, né? Então, quando você sai do ninho, você sai de referências conhecidas para referências desconhecidas. E daí, como é que você vai fazer? Como é que você adapta? Como é que você evolui? Como é que você segue nessa direção? E é isso que essa viagem particularmente representou. Fiquei 3 anos e meio lá, virei um cidadão bastante reconhecido na cidade, muito jovem ainda, mas com muita penetração nas áreas de cinema, das artes, de fotografia, que era o setor que eu estava estudando, até eu voltar para o Brasil, voltar para São Paulo. E que tem a ver com aquilo que você falou antes. Eu escolhi São Paulo porque quando você vai em qualquer reunião social, qualquer coquetel, as mesmas 3 perguntas que acontecem qual é o seu nome, de onde você vem, o que você faz? Então, a primeira pergunta, eu sou Fernando, de onde você vem? Daí, senta que eu vou te contar uma história, porque a minha vida é toda enrolada, né? Então, eu sou um estrangeiro, sempre fui um estrangeiro, onde eu vou, nos Estados Unidos eu sou brasileiro, em Campinas eu era gringo, apelido dos amigos eu era gringo em Campinas, eu nunca sou de lugar nenhum que eu estou. Então, eu decidi, São Paulo resolve esse problema. São Paulo é o lugar mais cosmopolita do Brasil, é o que mais se parece com uma lógica universal de funcionamento e de acordo social. É uma cidade surpreendentemente democrática, ninguém usa essa palavra para descrever São Paulo, mas é o que ela é. Ela recebe todo mundo, recebe bem, dá as regras iguais para todo mundo tem chance, oportunidade, seja você japonês, árabe, italiano ou brasileiro. Então, São Paulo reflete muito a experiência que eu tive em São Francisco. Ela coaduna muito bem. Então, ao voltar para o Brasil, eu me instalei em São Paulo, que continua o mesmo périplo original, que é sair deste ninho e ir para o próximo ninho, para a próxima referência e para o próximo conjunto de novidades e desafios. Agora, voltando a São Francisco, então você chegou, deparou com a realidade, se assustou, mas se animou, ou não assustou, mas enfim, engatou a primeira e foi. Aí a vida acalmou um pouquinho. Você achou um lugar para você morar, você engatou na escola. Aí, como era a sua vida social, Fernando? Porque uma das coisas que eu ouço as pessoas comentarem é assim: nossa, aqui onde eu moro, eu tenho 1000 amigos, eu vou para a casa de um, o outro vem me visitar, e aí eu chego, estou pensando, mas vou chegar num lugar novo e não tenho ninguém. Então, você, pelo que eu entendo, aterrissou em São Francisco conhecendo uma pessoa, o primo. Então, vamos dizer, 4, 5 meses depois, aí
Você já estava meio que se entendendo? E como era a sua vida social? Como era o seu fim de semana? As suas noites? Como é que foi essa parte social? É, eu não tenho certeza se eu tenho do que reclamar. Certamente era bem diferente do que era no Brasil, por motivos culturais. O brasileiro e o americano são diferentes culturalmente. Você demora para fazer bons amigos nos Estados Unidos, mas você vai tê-los para sempre. Então, meus amigos, que eu tenho até hoje, são muito fiéis. Temos a contribuição de um cachorro para ajudar o nosso depoimento. Gracinha, eles são sempre bem-vindos, sempre. Então, Amo os cachorros. e daí a questão dos amigos, a questão social, que havia um impacto nessa pergunta que era local e jurídico, que você não podia frequentar um bar com menos de 21 anos, eu tinha 19. E lugares que tem bebida alcoólica, como bar e tal, é um lugar onde você aumenta a sua alcance social. Então, você fica com uma restrição aí, real, você fica com pouca chance de formar amigos. Então, meus amigos vinham do meu trabalho e vinham daquele primeiro núcleo do meu primo que lá estava, que me apresentou. Desse núcleo, eu tenho 2 grandes amigos até hoje, até o dia de hoje, são meus amigos de relação regular, semanalmente a gente troca eletrônica, e do trabalho, outro grande amigo também, que é um artista, que é meu amigo até hoje, a gente se vê sempre que eu vou à Califórnia. Então, eu vou Sua dizer filha que... fez intercâmbio na casa dele, não fez? Não, esse é um outro amigo ainda. Tá Eu bom. estou focando apenas naqueles da Tá bom, experiência. confundi. Claro que eu Tá. tenho mais amigos nos Estados Unidos, mas vieram da fase adulta, profissional, que vieram das décadas seguintes. Mas daquele núcleo original, de 1980, que eu fui, eu tenho esses 3 amigos que estão até hoje comigo, são meus amigos muito próximos. E daí, assim, eu me lembro de certa solidão, eventos de solidão, mas eles eram ligados a... você saiu de um lugar e não chegou no outro. Então, não é porque o outro é solitário, é porque você não chegou no outro ainda, né? E daí, quando você chega no outro, a segunda metade da minha estadia lá, a solidão era 0. A gente tinha uma vida social muito avançada, muito articulada, não parava. Então, isso tem a ver com a disponibilidade de você participar daquela cultura, participar daquela tribo, entender do que eles estão falando, não ser antagônico, não ser comparativo. Cada um tem uma experiência. Isso, não ser Você não, comparativo. Muito cada um tem importante. cada um tem seu drama, eles têm os dramas deles, e você vai, de vez em quando, devagarzinho, entendendo como é que eles se organizam no drama dele, e você tem que ser generoso, tem que ser empático, você tem que atravessar a rua para lembre-se que aquilo lá é a casa deles, não é a sua. Eles não têm a menor obrigação com vocês. A casa é deles, você tem que entender que a casa é deles e ficar confortável com o jogo que eles têm lá. Exatamente. No meu caso, eu fiquei muito confortável com isso. Eu moraria lá de novo não tenho memórias de dor. Foi terrível, não foi terrível. Teve os sofrimentos de estudante que não tem dinheiro, essas coisas, mas isso é universal, isso não é por causa deles, é típico de uma fase da vida, que você é jovem e está ralando e tal. Então, você dá aquela ralada, e tal, mas doeu nada, está tudo certo. Né? Só um minutinho. Fiquei gordinho, fofo, não tem problema nenhum. Olha aqui, pessoal, viram o que o Fernando falou? A casa é deles, não é para fazer rodinha de samba, batuque, pagode na esquina, porque no Brasil está na época do carnaval. Eles não fazem, vocês também não fazem. Tá? Respeitar, em Roma, faça como os romanos. No caso, em São Francisco, faça como os americanos, the Bay Area people. What? Muito bem. Então, você passou lá 3 anos, perfeito. E agora a pergunta que não quer calar. Tudo bem, não digo hoje, com a sua idade, com todo o profissionalismo que você tem nas costas, mas se a gente pudesse rewind and forward, back and forth, se a gente pudesse voltar para trás a vida, ir para frente, voltar para trás, você faria outra vez? Foi uma coisa que agregou ao Fernando de 2023? É uma coisa que o Fernando que a gente conhece hoje tem pilares bem melhores por causa dessa experiência?
Com absolutamente toda certeza. E uma das minhas dúvidas atuais é se eu fiz bem de voltar. Frequentemente, eu acho que eu não fiz bem de voltar, de ter ficado lá. Eu tenho uma comparação objetiva em relação a isso. Eu tinha um colega na faculdade lá, que era um brasileiro que nem eu, que é a minha idade, que fez a mesma coisa, largou tudo, vendeu o carrinho, não sei o que, se virou, foi lá e está estudando fotografia. E eu estudava cinema, ele fotografia, a gente tinha algumas turmas em comum, que eram as turmas que eram da matéria de fotografia propriamente, matéria de fotografar, campo de profundidade de campo, então, as técnicas de fotografia, a gente fazia esse curso junto. Então, a gente ficou muito amigo. Esse cara ficou, ele nunca voltou. E virou um grande fotógrafo, famoso, um fotógrafo com um estúdio em Los Angeles grande, com revista, com livros publicados, fez uma carreira extremamente vitoriosa. O nome dele é Ricardo Aratanha. E, inclusive, ele participa daquele A Day in the Life of, aquela série de livros. Ele fez eu tenho alguns livros. o Day in the Life of Italy, ele está lá, ele é um dos 100 fotógrafos desse grupo. Então, você vê, ele sou eu numa outra vida. Né? Se eu tivesse ficado, eu teria feito o equivalente do meu lado, que seria na área de cinema e tal, uma carreira como fez aquele outro amigo que você citou aqui, onde ficou a minha filha, que fez uma carreira também de produção e está lá em Los Angeles, muito bem de vida, sendo um produtor de filmes. Então, existe existe um caminho que, se eu tivesse ficado, talvez fosse muito diferente do que eu tracei no Brasil. Vir ao Brasil tem uma vantagem, voltar ao Brasil, que eu também não tenho certeza se é vantagem, mas, enfim, é uma vantagem que eu sou um membro da elite no Brasil. Eu conheço todo mundo, não porque eu sou da elite, mas porque onde eu fui criado, eu conheço a minha geração toda, a nossa geração está hoje nas posições de decisão em tudo que é lugar, então você conhece todo mundo e dá uma sensação que você está no tecido do país, está dentro daquele tecido com capacidade de produzir influências positivas desejáveis. Então, essa é uma sensação que existe. Mas há de se questionar se isso é verdade, porque quando você olha no pão, queijo, nem sempre isso dá resultado. Quer dizer, no fim, o que está dando resultado do mundo afora mesmo é a imensa objetividade dos resultados do que você faz, e objetividade de resultado é um fenômeno americano. É essencial aos Estados Unidos. Por isso que as pessoas são tão bem-sucedidas quando elas vão fazer as coisas que elas fazem lá, porque você consegue objetivar, é produtivo, consegue dar vazão, resolver o sim e o não logo, né? Nós, no Brasil, temos muita dificuldade com sim e não. O brasileiro não gosta, culturalmente, de fazer decisão nenhuma. Tem até ditado por lá, deixa como é que está para ver como é que fica, que não quer dizer nada, né? Então, a gente tem muita dificuldade de produzir decisão, e isso é uma coisa ruim. E eu não tenho certeza se vir construir uma vida neste ambiente de indecisão é uma decisão inteligente. No meu caso, eu questiono muito, talvez se eu tivesse ficado lá, eu teria feito um outro percurso. Mas vai saber, né? Vai saber, especula-se, cada um especula como quer, especulação é gratuita. Mas, se eu respondendo a tua pergunta, eu teria feito exatamente a mesma coisa e talvez ficado mais tempo. Maravilha. Então, meus ouvintes e seguidores queridos, essa é a história do Fernando Coelho, que, aliás, é o meu irmão caçulinha. Queridos, muitíssimo obrigada de virem. Se vocês tiverem alguém que esteja pensando em ir para São Francisco, para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, e você achar que esse vídeo pode ser útil, mande para a pessoa. Se você gostou, dê o like. Se você não gostou, sai de fininho que ninguém repara. Tá bom? Fernando, brigadíssima, muito obrigada pelo seu tempo e bom final de dia para você. Brigadinha, minha gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos. Curtam sempre os podcasts da Odila.